que acontece é que o departamento de meteorologia não conseguia acertar a previsão do clima, do tempo, como os almanaques rurais conseguiam. Então era mais ou menos assim. Lá no almanaque rural, alguém dava um chute com relação à previsão do tempo e acertava. E os departamentos de meteorologia, com equipamentos e profissionais gabaritados, não tinham o mesmo sucesso. Então ele começou a investigar por que esse tipo de coisa acontecia. E depois de 4 anos de estudo, ele chegou a uma conclusão que produziu a seguinte premissa, que eu quero ler para vocês aqui. A probabilidade de qualquer coisa acontecer é inversamente proporcional à sua desejabilidade. Parece um negócio meio complicado, né? Mas quando a gente aplica o conceito que ele está dizendo, fica mais fácil de entender. O que ele está dizendo é o seguinte: se alguém está dirigindo um carro e joga um palito de fósforo pela janela, aceso, ele tem chance de iniciar um incêndio florestal. Mas se a mesma pessoa chega em casa num domingo, depois do jogo do São Paulo com o Audax, e vai comemorar com os amigos, fazer um churrasco, ele apanha a caixa inteira de fósforos, com álcool, sopra e não consegue acender a churrasqueira. O mesmo que com um palito podia ter iniciado um incêndio. Ou, por exemplo, alguém tem um aumento de salário, começa a ganhar mais dinheiro, só para descobrir no final do mês que ele está com mais dívida do que tinha no mês anterior. Ou ainda, que uma criança pode ser exposta a outras crianças que estão com cachumba, sem contrair cachumba. Mas aí um dia, antes da viagem da família, sem ser exposta a cachumba nenhuma, pega a cachumba. Então, essa contradição e essa frustração de expectativas produziu o que ficou conhecido como a lei de Gumperson. Essa frustração, a coisa não aconteceu como eu gostaria. A coisa não aconteceu como eu esperava. Quem aqui já passou por isso na vida? Pois é, tem até um nome essa experiência. Diz o Instituto de Referência Populacional que nos dias de Jesus existia no planeta 300 milhões de pessoas. Alguns historiadores discordam, acham que o dobro, 600 milhões. Vamos ficar com 400 milhões só para o efeito da nossa conversa aqui nessa noite. Imagine você, o apóstolo Pedro, de 400 milhões de habitantes no planeta Terra, ele tem um insight espiritual, uma iluminação espiritual, uma revelação espiritual, e ele acha o Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado. Imagine a alegria de Pedro, de 400 milhões de habitantes no planeta Terra, eu achei. Qual a expectativa de ter encontrado Jesus? Qual a expectativa de ter encontrado o Messias? Qual a expectativa de ter encontrado o Filho de Deus? Eu posso imaginar. Agora sim, nós vamos inaugurar o reino de Deus aqui, o Messias vai dirigir todas as coisas, e os nossos problemas e dificuldades se acabaram. Vamos dar a bota na bota romana,
vamos acabar com essa servidão e vamos desfrutar de todas as bênçãos maravilhosamente deliciosas do trono celestial. Mas é aí que Jesus passa a informar algo que não era o que Pedro esperava ouvir. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 16. Nós vamos pensar alguns versículos do capítulo 16 até o capítulo 17. Se você encontrou, diga amém. A partir do versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora vamos para o versículo 21. Desde esse tempo, isso é, desde que essa revelação veio à tona, desde que essa informação se tornou pública aos seus discípulos, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e reinar. É isso? Não. E sofrer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Jesus, de 400 milhões de habitantes no planeta Terra, eu te achei, eu achei uma joia, e agora você está me dizendo que você vai sofrer em Jerusalém, e vai morrer em Jerusalém, e que papo é esse de porta do inferno em relação à igreja? O negócio é reinar, Jesus. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui começa, nesse capítulo 16, um assunto extremamente importante, que é de identidade. A identidade de Jesus é revelada, o Cristo, o Filho de Deus, e a identidade de Pedro é revelada. Simão Barjonas, agora você é Petros, pequena pedra, ou Kefas, pequena pedra. E a identidade daqueles que seguem a Jesus é revelada. Jesus coloca no futuro: eu edificarei a minha igreja. A palavra igreja vem do grego, da raiz kaleo, eclesia, significa aqueles que foram chamados. Chamados dentre os gentios, chamados dentre os judeus, para comporem uma grande assembleia, uma reunião de pessoas que se reúnem em torno de Jesus, para adorarem a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Agora, no capítulo 17, nós temos um outro incidente. Aqui Jesus sobe o monte que ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. E um fenômeno incrível acontece ali, porque Jesus se transfigura como o sol. É como se por um momento ele deixasse de ser Deus à paisana para mostrar quem ele realmente é. Dos poros de Jesus saíam raios luminosos que chegaram ao ponto de fazer com que as suas próprias vestes brilhassem. E é nesse contexto que aparece então Moisés, representando todo o Antigo Testamento, e Elias, representando todos os profetas do Antigo Testamento. E Pedro, mais uma vez, toma a iniciativa. Jesus, vamos então agora fazer uma cabaninha aqui para você, para o Moisés e para Elias. Afinal de contas, deixa esse negócio de sofrimento para lá, vamos ficar por aqui. Aí do céu vem novamente agora a ratificação da identidade de Jesus. Veja o que diz o texto.
a partir do versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mais uma vez a identidade de Jesus agora ratificada, confirmada. O próprio Deus dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, que me dá prazer. Vocês devem ouvi-lo. Ouçam as palavras do meu filho. Atentem e aceitem as palavras do meu filho. Veja, Pedro está com dificuldade para aceitar as palavras de Jesus. E mais adiante, no versículo 22, do capítulo 17, nós vemos que há uma pequena reunião dos discípulos. E olha o que acontece no versículo 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Note a última parte do versículo. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Embora Jesus descreva sofrimento, morte e ressurreição, a última palavra para eles não faz o menor sentido. Vocês percebem isso no texto? Porque ele diz: olha, eu vou sofrer, vou morrer, mas vou ressuscitar. A ressurreição para eles não lhes cai na mente nem no coração, eles não conseguem perceber isso. Só entendem a primeira parte: sofrimento e morte. Sofrimento e morte. Nós vivemos uma época em que se fala demasiadamente de um evangelho triunfalista, sem sofrimento. Em que cínicos, mentirosos, nos dizem que se nós entregarmos nossas vidas a Jesus, todos os nossos sofrimentos desaparecerão. Bom, mas o ensino bíblico e a prática da vida nos mostra que não é assim. Aliás, a história cristã nos mostra que não é assim. É por isso que Deus, o Pai, disse: vocês precisam interpretar a vida e olhar para a vida não apenas do ponto de vista empírico, ou seja, aquilo que você constata por observação, sofrimento, dor, angústia, morte, mas você deve dar ouvidos à palavra do meu filho. Não interprete a vida apenas por aquilo que a vida parece ser. Interprete a vida por aquilo que o meu filho promete a você. Isso faz total diferença. Então, quando nós retornamos no capítulo 16, nós vemos exatamente essa situação de eu esperava algo totalmente diferente. Agora que eu encontrei o Cristo, eu esperava algo totalmente diferente. Talvez na sua vida e hoje, nessa noite, seja a sua realidade. Eu conheci Jesus, eu frequento a igreja, eu creio no Evangelho, eu faço as minhas orações, e eu esperava algo completamente diferente. Diferente do ponto de vista pessoal, emocional, financeiro. Eu esperava que as coisas iriam ficar muito melhores. Eu esperava que o meu casamento seria um sucesso, que a minha carreira ela seria meteórica e cresceria vertiginosamente. É isso que eu esperava. Eu esperava que servir no ministério fosse uma experiência apenas de alegria, de flores, sem espinhos, sem dificuldades e sem dissabores. Eu esperava algo completamente diferente. Talvez você esteja aqui nessa noite exatamente assim, pensando: eu esperava que igreja, que vida fosse diferente. Mas Jesus queria preparar os seus discípulos, agora que tinham essa informação, para entender que as coisas são mais amplas, porque o nosso problema, meus queridos, é que nós sofremos de uma miopia espiritual, e essa o doutor Viriato não resolve, não adianta agendar, que a gente enxerga até uma determinada distância, e depois a gente não vê mais, a gente enxerga por parte, mas a gente não vê o todo. Mas Jesus, por outro lado, Deus, Ele enxerga todas as coisas, o ontem, o hoje, o amanhã. Deus não vê só um pedaço do quebra-cabeça, Ele vê todas as peças montadas. Eu li sobre esse músico, aliás, um compositor, que o filho dele saía, jovem, passeava, quando chegava, Luiz, à noite, o pai já deitado na cama, mas não conseguia dormir,
esperando para ouvir o menino chegar. O menino chegava, o pai compositor, ele ia para o piano e fazia assim. E ia dormir. E o pai ficava incomodado porque estava faltando uma nota. Faltava o menino tocar dó. E o pai virava de um lado para o outro da cama. E quem disse que ele conseguia relaxar? O que ele tinha que fazer? Ele levantava, tinha que ir lá no piano e apertar. Tem. Desculpem pelo meu pen. Dó. Dá dó, né? Aí ele conseguia dormir. Guardado as proporções dessa ilustração. Para a gente sempre falta uma nota. A gente não entende por quê. Quando a gente está enfiado no meio do sofrimento, da dor, da angústia, está faltando uma nota. E Jesus queria explicar para Pedro, para os seus discípulos, para mim e para você, que ele tocará todas as notas no piano. E por isso não deve haver lugar para desespero nas nossas vidas. Capítulo 16. Eu edificarei a minha igreja. Versículo 18, capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra. É importante você notar uma diferença entre a primeira, tu és Pedro, masculino, sobre esta pedra, feminino, edificarei a minha igreja. Me parece que o livro de Atos e a carta do próprio Pedro, mais tarde, aos crentes chamados da diáspora, confirmam que essa edificação não se dava no Pedro, mas se dava sobre a revelação feminina do Cristo, de Jesus, da pessoa dele. Ele edificará a sua igreja. Ele edificará a sua igreja. Igreja não é um prédio. Os homens, meus queridos, podem edificar prédios, os homens podem criar organizações, só Jesus Cristo pode edificar a sua igreja. Igreja é feita, sabe do quê? Qual é a matéria-prima da igreja? Gente, você, eu, nós somos igreja. E sabe de uma coisa? A igreja, ao longo da história, ela vem sempre sofrendo. Algumas vezes, quando a gente olha de fora, parece que ela está cambaleante. A igreja, ela já sofreu perseguição, violenta perseguição e corrupção. Já sofreu com legalismo e com libertinismo. Já sofreu com mundanismo e com fanatismo. E aí quando a gente olha de fora e vê a igreja, as pessoas metidas nessa confusão pessoal, nessas lutas, nessas angústias, nesses dilemas, nesses pecados, a gente olha de fora e fala, esse negócio não vai dar certo, não vai funcionar. Nessa hora, nós devemos fazer o que disse Deus o Pai. Ouça o meu filho amado, ouça a voz do meu filho amado. Sabe o que ele diz? Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E ele vem fazendo isso ao longo da história. E apesar do nosso emburrecimento, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, dos nossos erros, dos nossos tropeços, ele edificará a sua igreja. Nunca estaremos desamparados de suas poderosas mãos. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Filho em quem Deus se compraz. Precisamos ouvi-lo. Mas a gente começa sempre a querer constatar a coisa pelo lado de fora. Mas não é um problema nosso agora no século 21. Já no primeiro século a igreja era assim. Abra por favor em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Se você quiser saber mais, fala com o Marco Aurélio, que já escreveu um livro sobre isso, né, Marco?
capítulo 2, versículo 8 e 9. Se você encontrou, diga amém. Se não encontrou, não fala nada, porque Apocalipse é o último da Bíblia. Se você não achou esse, você não vai achar mais nada. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Aqui tá bom. Aquela comunidade, no meio da sua tribulação, no meio dos seus problemas, olhava no espelho e vinha alguém miseravelmente pobre. Mas Jesus dizia: não julgue pela sua aparência, você é rico. Eu edificarei a minha igreja. E na parte B, voltando lá em Mateus, versículo 18, 16, 18 de Mateus. Diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia nos ensina que nós somos mais do que células. A Bíblia nos ensina que nós somos mais do que um acidente cósmico, um aborto da natureza sem propósito. A Bíblia nos ensina que nós temos uma parte imaterial. E que quando morremos, há um destino para essa parte imaterial. Quando Jesus usou a palavra inferno, aqui na nossa tradução, essa é uma tradução do grego, a palavra no grego é Hades. Hades, como nós sabemos, na mitologia grega, era uma divindade que tinha autoridade sobre o mundo dos mortos. Quando então fizeram a tradução do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, a palavra que descrevia o mundo invisível dos mortos na língua hebraica é Sheol. Na hora de traduzir então para o grego, usou-se a palavra Hades. Não por causa da divindade grega, mas por causa da descrição desse, vamos chamar, ambiente espiritual daqueles que morreram. A opção do tradutor por inferno é porque inferno vem do latim e significa lugares inferiores. E são lugares tão inferiores que você não consegue enxergar onde é. Então ele é invisível para a gente. Logo seria um lugar invisível dos mortos. Mas não é a ideia daquela que a gente tem da condenação final, de juízo. Aquilo, no grego, é uma outra palavra chamada Gehenna. Mas deixamos esse assunto para um outro dia. O que Jesus quer dizer quando ele fala aí de que as portas do Hades, a nova versão internacional, verte esse versículo, ao invés de traduzir, ela simplesmente translitera e coloca: as portas do Hades não vão resistir à minha igreja. Lembre-se, Jesus tinha dito para os discípulos que ele ia para Jerusalém. O que ia acontecer em Jerusalém? Vou perguntar para eles aqui, ó, vocês escutem bem o que eles vão dizer. Ó. Pessoal, o que Jesus tinha dito mesmo? Que ele ia para Jerusalém, o que ia acontecer lá? Isso, exatamente. Vocês pegaram aqui? O que ia acontecer mesmo? Exato, gente. Ele ia sofrer, ele ia morrer. Essa palavra é importante. Ele ia morrer. Aparece no contexto do 16, aparece no contexto do 17. Morte. As portas do Hades, as portas do mundo invisível e espiritual de quem morre. Bom, se há um mundo invisível e espiritual, qual é que é a porta para entrar nele ali? A porta para entrar naquele mundo invisível de quem morreu é a morte. Está fazendo sentido?
A porta para entrar no mundo invisível dos mortos é a morte. E Jesus disse que as portas do Hades não triunfariam sobre a sua igreja, porque não triunfariam sobre ele. É por isso que causou tanto terror nos discípulos quando ele começa a descrever tudo isso, porque na mente deles eles sabiam, quem entra por essa porta Hades não sai de lá. Era pavoroso. Todo mundo tem medo de alguma coisa na vida, mas se tem algo que aterroriza definitivamente a humanidade, é a morte. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro dos Hebreus, ou no livro aos Hebreus, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 14 e 15. Se você encontrou, diga amém. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Agora note, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O autor de Hebreus nos diz que Satanás controlava esse negócio chamado morte, a porta do Hades, e com isso ele utilizava para atemorizar, paralisar e escravizar as pessoas. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus disse assim: eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, do Hades. Jesus estava dizendo, tocando a última nota que os discípulos não conseguiam ouvir, ele estava dizendo: eu vou entrar no Hades, e eu vou vencer o Hades, para que a igreja que eu estou edificando não precise mais temer nada nem ninguém. Ele saiu de lá para dizer que eu e você não precisamos viver acovardados diante da vida ou diante da morte. Charles Spurgeon, pregador inglês, ele disse que a essência da morte, depois da ressurreição de Jesus, foi completamente destruída. E tudo o que resta hoje é uma sombra. Assim como uma sombra, a sombra de um tronco não pode impedir o seu caminho, nem a morte mais pode impedir a sua jornada. Assim como a sombra de um cão não pode mais te atemorizar, porque ela não pode te morder. Assim era a arma mais poderosa de Satanás hoje. Ela não pode mais nos causar dano nenhum, se somos igreja de Jesus. Agora veja você, tem coisas muito pequenas que nós enfrentamos no dia a dia, quando comparadas à morte, ou não é verdade? E a gente deixa que essas coisas nos abata, nos frustre de tal maneira. Você é a igreja de Jesus, Ele está edificando você, e nem as portas do inferno poderão prevalecer. Eu confesso que eu não tive a ousadia de assistir o vídeo que foi publicado pelos terroristas, que registraram a violência praticada a 21 ou 22 cristãos egípcios. Esses nossos irmãos na fé, eles caminhavam ao longo da costa de Tarabulos, próximo ao mar Mediterrâneo, levados como ovelhas ao matadouro, um a um, amarrados,
enquanto os covardes, bárbaros, com armas em punho, os colocaram de joelhos. E diz a mídia que muitos desses que lá estavam, antes de terem suas cabeças removidas dos seus corpos, nós estamos falando agora, nós estamos falando do século 21, não estamos falando da história da igreja, eles sussurravam: Jesus, me ajude. Morreram com essas palavras. Não foram os primeiros. Estevão foi apedrejado até a morte. Tiago foi decapitado. Jesus, me ajude. Não há lugar para uma teologia de não sofrimento, mas há lugar para uma mensagem, para uma promessa. Ouça a voz do meu filho, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aparentemente, desesperança. Aparentemente, pobres, mas do céu, ricos. Nós interpretamos a vida a partir da eternidade. Quando eles fecharam os seus olhos aqui, foram recebidos nos céus. Ah, como eu creio nisso. E é por isso que, em nome de Jesus, nós não vamos deixar nos apequenar por coisas insignificantes. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, existem alguns momentos, Senhor, que tudo parece perdido. Existem alguns momentos na nossa vida que tudo parece perdido. Mas a Tua palavra diz que não está. Existem momentos, Senhor, que a Tua igreja parece tão empobrecida e fraca. Mas quando lembramos da Sua promessa, que nem mesmo a mais brutal, a mais violenta morte poderá nos resistir, a nossa esperança é renovada, Pai. Renova, Senhor, nessa noite a esperança dos Teus filhos. Renova, Senhor, nessa noite a nossa esperança e dá-nos a ousadia necessária para vivermos para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.